Olha, gente, que chocolate é bom demais, poucos discordam, não é mesmo? Mas o consumo do doce sempre desperta dúvidas aí relacionadas à saúde. Uma das perguntas é: todo mundo pode comer chocolate? Qual chocolate, hein? E para tirar todas essas dúvidas aí, a gente convidou a nutricionista Natália D'Abruzzo. Ela está conosco aqui online para responder a gente aí, principalmente sobre os mitos e verdades, né, do chocolate. Natália, seja bem-vinda, bom dia! Bom dia, é um prazer estar com vocês e obrigada pelo convite. Tá, vamos lá então, Natália, com a primeira pergunta. Chocolate pode fazer bem para a saúde? Por que não, né? Se é mais fácil a gente falar só do mal, ele não precisa ser vilão, nem mocinho, então pode sim, ele pode entrar numa dieta totalmente. Em que sentido o chocolate ele pode ser benéfico, então? O que tem no chocolate que pode ajudar aí a nossa saúde? Nós temos o cacau, então ele é rico em flavonoides, que vai fazer uma proteção cardiovascular. Ele consegue, inclusive, melhorar os níveis de colesterol, dependendo do que a pessoa coloca no seu dia a dia. Pode dar energia, pode dar disposição e a gente sabe aquela melhora do humor, né? Certo, daqui a pouquinho vamos falar mais dos benefícios, viu? Mas uma pausinha só para a gente falar da parte aí que não é tão benéfica. Tem malefícios também o chocolate ou não, Natália? Tem, principalmente os que são muito concentrados em gordura. Então, quando a gente fala, por exemplo, em uma criança, ela pode ter uma hiperatividade ali associada. Se nós falamos numa pessoa que já está com excesso de peso e não consegue comer um quadradinho de 25 gramas, né, que é sempre o que a gente fala, também aí é um problema, porque começa a compulsividade. Eu queria entender por que tanta gente sente essa necessidade grande de comer chocolate. Eu queria saber qual é a ação do chocolate no organismo que nos dá essa sensação tão boa de muita gente chegar a dizer que é viciada em chocolate, que não pode ficar sem. O que acontece no nosso organismo que essa necessidade bate tão forte? O chocolate ele contém triptofano, que é um precursor de serotonina, que a gente chama de hormônio do bem-estar e prazer. Então, ele dá essa sensação de comfort food, né? Então, quando dá aquela calma, abraça a mesma alma. Então, se você está um pouco mais triste, geralmente recorre ao chocolate. Se você está feliz, recorre ao chocolate. Então, tem várias situações que nos levam sempre a recorrer como um conforto mesmo. Certo. Agora, Natália, o vício, ele existe também em relação ao chocolate ou não? É somente essa vontade mesmo de comer? Ou é viciante realmente quem costuma comer ali muito, enfim, fica sente falta mesmo, o organismo sente falta? Conseguiu ouvir a pergunta? Você conseguiu ouvir, Natália? Não. Eu te pergunto... Caiu a imagem. Tá ouvindo a gente agora? Posso falar? Vou repetir a pergunta, então. Eu te perguntei se o chocolate, ele vicia realmente, ou é só mesmo aquela vontade que a gente tem de comer, ou tem a relação mesmo do vício, que é quando a gente fica sem, por exemplo, e sente falta, o organismo ali, ele reage com a falta dessa substância, por exemplo. Não, ele não vicia, assim como o açúcar, que todo mundo fala que vicia igual maconha, não vicia. Ele tem vias metabólicas, vias principalmente neurológicas, muito parecidas, mas não é a mesma coisa. É realmente uma questão de costume, de hábito. Quando uma pessoa, por exemplo, ela faz uma promessa ou ela faz uma reeducação, ela resolve tirar por um tempo, até quando ela volta a comer, geralmente ela cita: nossa, meu paladar mudou. Eu não consigo ficar mais com aquela mesma quantidade de chocolate ou aquele mesmo sabor, porque é uma questão adaptável. Então é um mito, né? Importante isso aí que a senhora trouxe pra gente. Não existe uma dependência do chocolate, né? Não. E é verdade que o chocolate pode reduzir o risco de depressão ou isso também é outro mito? Ontem eu acabei fazendo um levantamento bibliográfico, sabe, de alguns artigos mais recentes. Não tem nenhum que concluiu isso. Na verdade, nós temos alguns estudos observacionais, ou seja, eles pegaram, por exemplo, pesquisas grandes de anos, de décadas, e eles fizeram cruzamento de dados, onde eles perceberam que algumas pessoas que tinham um consumo elevado de chocolate, um consumo maior de chocolate, poderiam ter alguma queda na depressão, mas isso não foi significativo. Então, ele não ajuda na depressão, ele, na verdade, vai ajudar no conforto daquele momento, mas não substitui. O que eles também relataram, esses mesmos artigos, que, na verdade, é a dieta associada, né, um estilo mais assim mediterrâneo, que poderia, junto com o chocolate, trazer essa melhora.
Ah, certo, tá esclarecido então. Agora, Natália, fala um pouquinho sobre os tipos de chocolate, né? Tem aquele chocolate que é o mais indicado, que é o mais saudável. Qual é ele e quais são os que a gente poderia até deixar de lado aí, que não são saudáveis? Com certeza o meio amargo, que não é o que a maioria gosta. Não sei vocês no caso, mas a quantidade de cacau é significativa, então quanto mais cacau, mais benefícios ele possui. E o que a gente menos recomenda é o chocolate branco, né? Que vem aí com o nome chocolate, mas na verdade ele não tem nada de cacau em si. Ele é pura gordura. Tá certo. Ixi, quem gosta de chocolate branco, então, ficou triste agora, viu? Eu fiquei triste agora, viu? Porque sou fã de um chocolate branco, viu? E no caso dos diabéticos, eles podem comer? Tem que ser algum chocolate específico? Por exemplo, o consumo do cacau, para quem é diabético, faz mal ou não tem nada a ver? Boa pergunta. Do cacau, não tem nenhum problema, pode ser consumido sim por diabético. Já no caso do chocolate em si, aí no diabético descompensado, o ideal é o chocolate diet, mas tem que estar escrito lá 0 de açúcar, porque esse é um erro muito comum. Pela nossa lei de rotulagem, diet não significa 0 de açúcar, ele pode significar 0 de qualquer tipo de nutriente. Então, a pessoa diabética, ela tem que ler essa informação, 0. Deu uma travadinha ali Vamos ver se voltou. Então, ela explicando o rótulo ali, gente, que fazendo alerta, né? A nutricionista Natália aí falando pra gente que é preciso ler direitinho o rótulo, né? Deixa eu ver se voltou. Voltou, Natália? Tá aí? Voltou. Então, esse alerta, então, para ler bem ali, que o 0 tem que ser 0 em relação ao açúcar, né? Para as pessoas diabéticas. Sim, e que ela esteja dentro do controle. Se é, por exemplo, uma diabetes que está compensada, controlada por medicação pela dieta, é bonitinho, um chocolate não vai prejudicar de jeito nenhum, mas tem que estar sempre bem regulado. Mas esse chocolate é de quanto em quanto tempo? Pode por dia, por exemplo? E que quantidade? Dependendo da situação, pode. A média de 25 gramas, aquele tabletinho pequeno. Aí a pergunta é, consegue comer só isso? Vai comprar barra e acabar comendo tudo? Então tem que ter esses limites. Tem que ter o controle, né, Natália? Acho que a dosagem aí é o segredo para que a gente possa consumir o chocolate sem que ele traga prejuízos grandes aí para a nossa saúde, né? Quando você diz que um alimento diet ele pode ser 0, qualquer tipo de nutriente, você mencionou aí que é importante que os diabéticos se atentem para que seja 0 açúcar. E mesmo esse 0 açúcar, ele pode fazer mal de alguma maneira para as pessoas diabéticas ou para o público em geral? Isso é um grande, realmente, modismo que tem, né? Estou, por exemplo, em um processo de emagrecimento, eu vou no diet. Não é indicado, você está certíssimo. Então, por exemplo, chocolate diet 0 açúcar é para diabético, ponto. Chocolate diet para uma outra pessoa, um outro público, já não é tão indicado porque ele, apesar de ter pouco açúcar, ele tem uma quantidade de gordura elevada e é muito significativa, chega a ser 5, 6 gramas a mais. Certo, Natália. Agora, as crianças e adultos também, eu, por exemplo, adoro, que gostam aí de tomar leite com achocolatado. Tem algum que é mais indicado? Tem algum que não faz tão mal? Ou realmente esses achocolatados aí são misturas que não são benéficas para o organismo? A indústria tem tentado melhorar, tentado reduzir a quantidade de açúcar. Mas, por exemplo, tem uma marca que eles reduziram de 3 colheres de açúcar para 1 colher de açúcar a cada 2 colheres de achocolatado. Então, ainda é significativo, né? Não é tão interessante. Quando é para adicionar no leite, o que a gente mais recomenda é o chocolate em pó, que aí tem a versão 50%, 60%, 70%. E para quem gosta já do chocolate amargo, tentar o cacau mesmo puro. Aí não adianta também, né, colocar esses aí que não tem açúcar e ir lá e colocar açúcar junto, né? E dá no mesmo, né, Natália? Não dá. Dá sim, verdade, dá no mesmo de quantidade de açúcar, mas, por exemplo, se a pessoa, ao invés de usar o açúcar, a gente tem a mania de sempre adoçar com ele, mas poderia tentar uma canela em pó, poderia tentar uma banana, poderia tentar uma essência de baunilha, aí a gente já muda toda a estrutura. Boas dicas. Tá certo, né? Considerando aí que a lactose é um açúcar, o chocolate sem esse ingrediente é indicado para quem quer controlar o peso? Não, ele não é indicado para controle de peso.
Aí no controle de peso é realmente uma reeducação alimentar, saber a quantidade que se comer ao longo do dia de todas as refeições, né, equilibrar e permitir sim um chocolatinho de 25 gramas. Isso nunca vai atrapalhar nenhuma dieta. É só saber realmente se segurar. Mas então pode comer chocolate todo dia? 25 gramas todo dia? E se a pessoa quiser comer chocolate uma vez por semana e juntar aí, pode também ou não? Olha o Wilker. Vamos ver se dá para driblar essa dieta aí. E aí, Natália, pode? Eu chamo isso de autossabotagem, né? Infelizmente, o nosso organismo ele não processa dessa maneira, ele processa por dia. Então, se for bem equilibrado essa rotina alimentar, o seu consumo do dia não for excessivo, o chocolate ele nunca vai agregar calorias. Agora, se você já consumiu mais do que está acostumado e aí consumiu mais o chocolate, aí sim, ele vai atrapalhar uma perda de peso. Caso contrário, não, ele pode ser consumido todo santo dia. Essa pergunta foi boa. Natália, agora uma outra perguntinha. O chocolate aí, você comer essa barrinha pequenininha ali antes do exercício físico, ele traz algum benefício? Dá uma energia a mais aí ou não? Ele pode ser, sim, usado como uma estratégia de pré-treino. E, inclusive, para pacientes, por exemplo, que querem ganho de massa muscular, ele pode vir também como um pós-treino, porque já se sabe que uma quantidade de carboidrato determinada após o treino, associada a uma proteína que depois você insere via alimentar ou suplementar, também ajuda nesse ganho de massa. Então, vale, sim, apenas de um exercício, de uma natação, de uma hidroginástica, com certeza. Quando bate aí aquela vontade de comer um doce após o almoço, a pessoa pode apostar no chocolate? É uma boa opção? Ou existem doces aí que podem ser mais recomendados? Excelente também pergunta. Na verdade, o ideal é que a gente não consuma doce, fruta, sobremesa logo após a refeição. Porque qualquer, por exemplo, produto com leite vai interferir na absorção de ferro do prato. Então, o ferro dos grãos, principalmente do feijão, o grão de bico, de ervilha. Então, o que a gente fala, até para não ter um pico glicêmico elevado, né, uma velocidade de açúcar muito rápida no sangue, espera 20 minutos após a refeição e aí sim consome o seu chocolate. Vai ajudar nesse sentido num controle de glicemia, num controle de peso, até num controle de colesterol, de ansiedade. É bem melhor dar esse prazo em tudo. E aí, de substituição, que a gente sempre fala é fruta. Esse não tem como brigar, né? Fruta é a melhor possibilidade, inclusive uma fruta rica em vitamina C para aumentar essa absorção de ferro. Fica a dica aí, então. Natália, agora uma pergunta até particular para me ajudar lá em casa. Eu tenho uma bebê aí de 9 meses. É claro que ela ainda não teve contato com açúcar, nem chocolate, enfim. Mas quando tiver, você acha que se eu introduzir aí, por exemplo, um chocolate meio amargo, já apresentar para ela essa primeira forma aí de chocolate meio amargo, o paladar dela pode se acostumar mais facilmente, então ela não vai ter dificuldade, como tem muita gente que não gosta, né? Torce o nariz aí pro chocolate meio amargo. Uma dica seria essa, então, na introdução, logo, já colocar esse de melhor qualidade para que o paladar dela se acostume com ele? E que idade que seria isso, assim, indicado? Tá, não necessariamente precisa introduzir o chocolate agora. Qual seria a minha sugestão ou minha atuação se fosse, né, num atendimento? Que você realmente não oferecesse nada doce. Vai oferecer frutas, doces com fruta, mas ficar focado nessa parte. Deixar para ela experimentar chocolate ou qualquer outro produto assim, mas depois dos 2 anos de idade. E aí, realmente, quando apresentar, oferecer o chocolate um pouquinho mais amargo. Porque quanto mais tardiamente ela sentir esse sabor doce, melhor e mais maturidade ela tem de paladar. Tá explicado, Natália. A gente tem uma pergunta que foi enviada por um telespectador. Eu não recebi aqui o nome desse telespectador, mas está perguntando assim, ó, quem fez bariátrica pode consumir chocolate normal ou tem que ser algum específico? Ou não é bom consumir de nenhuma maneira? Dependendo do tempo dessa bariátrica, o ideal é que ele consuma chocolate diet, porque ele pode ter a síndrome de dumping, que é quando ele consome uma quantidade pequenininha de açúcar, mas é o suficiente para ele sentir tremor, tontura, e tem síndrome de dumping muito forte, que a pessoa perde o sentido. Então, diet. Existe algum chocolate em que a indústria ali misture a cafeína? Todo chocolate tem essa composição também ou não? O cacau, naturalmente, ele já tem cafeína. Ah, tá explicado então. Tá até relacionado à parte da energia também, deve estar por aí nessa composição, né, Natália?
Então tá, tem mais alguma Exato. dúvida, Wilker? Não, para mim tá tudo esclarecido. Fiquei feliz ao saber que dá para comer chocolate todo dia. Mas não pode juntar e comer tudo de uma vez, Não é, Natália? não é acumulativo. Tá bom, Natália, obrigada então, viu, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada eu e obrigada pelo convite novamente.